possam aprender. Esperamos vê-lo em nosso próximo vídeo. A voz da passageira branca elevou-se o suficiente para que todos ouvissem. Não me importa o que diz o bilhete dela. Aquele lugar à janela é meu e quero que ela saia agora. A voz estridente de Bethany Caldwell, uma mulher branca, atravessa a cabine da primeira classe como uma faca. Todas as cabeças se viram quando esta mulher corpulenta, vestida com roupas de marca, aponta um dedo acusador para Zara Braham, de 16 anos, que está sentada em silêncio, segurando o seu cartão de embarque. Zara respondeu: "Já disse a você, senhora, não vou sair porque este é o meu lugar designado." "Parece que me importo? Pessoas como você não têm lugar na primeira classe." O rosto de Bethany fica vermelho enquanto ela gesticula com condescendência e desdém para Zara. "Se você não quiser sair, vou chamar a comissária de bordo e a segurança para tirá-la daqui." Antes que Zara pudesse responder, Bethany se inclinou sobre ela e puxou agressivamente suas bochechas, causando-lhe muita dor. A jovem negra olha pela janela, seu reflexo mostrando um rosto lutando para manter a dignidade sob o ataque humilhante. Ela segura o celular enquanto envia uma mensagem para o pai. Sua única esperança para sair dessa situação. Você já foi discriminado e desejou poder fazer algo a respeito? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo e se você é contra o preconceito e o racismo, comente sem injustiça e coloque a bandeira do seu país na seção de comentários. Clique no botão inscrever-se agora, pois esta história é um exemplo muito satisfatório de karma instantâneo que você não vai querer perder. Zara Braham, uma jovem de 16 anos, aluna nota 10 e alguém que aprendeu a navegar pela vida com uma confiança tranquila além de sua idade. Hoje deveria ser diferente. Pela primeira vez desde que se lembrava, seu pai havia prometido a ela 2 semanas ininterruptas de seu tempo. Essa viagem significava tudo para Zara: férias com seu pai. Enquanto a maioria dos adolescentes passava os fins de semana no shopping ou navegando nas redes sociais, a vida de Zara era mais parecida com isto. De segunda a sexta, aulas avançadas, capitando o time de debate, voluntariado no hospital infantil, fins de semana, preparação acadêmica, recital de piano e, muitas vezes, jantar sozinha com a cadeira vazia de seu pai. Uma lembrança dolorosa do fato de que ele nem sempre está por perto. Não que ela reclamasse. Ela entendia que o trabalho do pai era importante, mesmo que a ausência dele deixasse um vazio que as conquistas não conseguiam preencher. Xavier Brennan, seu pai, aos 47 anos, era um dos chefes de divisão mais jovens da história do FBI, liderando a divisão de contra-terrorismo com o tipo de autoridade tranquila que impõe respeito sem exigir. O tipo de homem cujo telefone toca às 3 da manhã e os presidentes esperam por sua avaliação. O tipo de pai que perdeu mais aniversários do que participou. Xavier havia prometido que desta vez seria diferente. 2 semanas, Zara, sem telefones, sem emergências, sem agentes me chamando, só você e eu. Ele já havia feito essas promessas antes, é claro. Mas algo em seus olhos dizia a Zara que desta vez ele estava falando sério. Talvez fosse a culpa, talvez fosse ver a filha crescer nas fotos em vez de pessoalmente, ou talvez fosse a percepção de que em breve ela iria parar na faculdade e esses momentos se tornariam ainda mais raros. O relacionamento deles era complicado, construído com amor profundo, mas pontuado por longas ausências, mensagens de texto em vez de abraços de boa noite, videochamadas nos feriados e fins de semana ocasionais, quando a segurança nacional permitia. Os Brahams não eram apenas ricos, eram o tipo de ricos que não precisavam anunciar sua riqueza. Isso transparecia nos detalhes sutis. O couro italiano feito à mão de suas malas combinando, a facilidade com que Xavier providenciava suas passagens na primeira classe, a maneira casual com que Zara mencionava sua vila particular à beira-mar em Bali, com piscina infinita e vista para o oceano. O dinheiro não era algo que eles exibiam, era simplesmente o pano de fundo de suas vidas, como o ar que respiravam. Ao chegarem ao aeroporto naquela manhã, Zara se permitiu acreditar que essa viagem poderia realmente acontecer. 2 semanas com a atenção exclusiva do pai, 2 semanas para reconstruir o que sua carreira exigente havia lentamente corroído. 2 semanas para ser filha e pai. Não apenas 2 pessoas que compartilhavam o mesmo sobrenome e jantavam ocasionalmente. Mal sabiam eles que, antes mesmo de o avião deixar o espaço aéreo americano, se encontrariam no centro de um confronto que os testaria de maneiras inesperadas e revelaria a todos a bordo quem era realmente Xavier Brennan.
A hora de embarque do voo 1876 para Bali estava bem avançada. Os passageiros da primeira classe já estavam se acomodando, incluindo Xavier e Zara Bedham. Pai e filha moviam-se com a facilidade de viajantes frequentes, guardando suas malas de mão de grife nos compartimentos superiores, antes de ocupar seus assentos designados, 3A e 3B. Zara deslizou para o assento da janela, seu lugar favorito. De lá, ela podia observar a coreografia da equipe de solo do aeroporto, ver as nuvens durante a decolagem e, o mais importante, escapar para seus próprios pensamentos quando necessário. Xavier sentou-se ao lado dela, seu ritual pré-voo inalterado desde o primeiro voo dela, aos 7 anos. Ele a questionava sobre as saídas de emergência, ela o lembrava de colocar o celular no modo avião. Pequenas tradições que preenchiam as lacunas entre o tempo que passavam juntos. Esta viagem vai ser incrível, disse Xavier, apertando a mão da filha. O sorriso genuíno que cruzou o rosto de Zara era raro nos últimos tempos. Um vislumbre da menina que ainda estava presente na jovem mulher equilibrada em que se tornara. Esse sorriso desapareceu rapidamente quando o celular de Xavier vibrou. Sua expressão disse tudo antes mesmo de ele verificar a tela. É Langley, ele suspirou, o peso da responsabilidade visivelmente se instalando em seus ombros. Pai, você prometeu, Zara sussurrou, tentando esconder sua decepção. Eu sei, querida. É uma reunião de segurança que preciso aprovar. 10 minutos no máximo, prometo. Voltarei antes da decolagem. O olhar que trocaram dizia tudo. O ceticismo dela nascido de centenas de promessas quebradas. A determinação dele de que desta vez seria diferente. Xavier apertou o ombro dela antes de seguir pelo corredor, já falando no tom comedido que reservava para assuntos de segurança nacional. Assim que Xavier desapareceu pela porta da cabine, a atmosfera mudou. O embarque estava quase completo quando Bethany Caldwell fez sua entrada. 38 anos, aparência bem cuidada, com roupas de grife que pareciam lutar uma batalha perdida contra seu corpo robusto. Sua expressão transmitia irritação como um sinal de rádio, e os comissários de bordo já haviam adotado os sorrisos forçados reservados para passageiros difíceis. Não acredito como está quente aqui, anunciou ela para ninguém em particular, abanando-se com o cartão de embarque enquanto avançava pesadamente pelo corredor, com as bolsas Louis Vuitton balançando perigosamente perto da cabeça dos outros passageiros. Quando Bethany chegou à terceira fila, parou abruptamente, olhando para Zara com os olhos semicerrados. Com licença, você está no meu lugar, declarou ela, sem deixar margem para perguntas. Zara olhou para cima, momentaneamente confusa. Acho que não, eu estou no 3A. Bem, eu tenho um assento na janela e esta é a minha fileira, insistiu Bethany, levantando a voz o suficiente para chamar a atenção dos passageiros próximos. Com a confiança serena, que vinha de ter sido criada por um dos principais funcionários do FBI, Zara educadamente mostrou seu cartão de embarque. Meu bilhete diz 3A. Este é definitivamente o meu lugar. Bethany arrancou o cartão de embarque da mão de Zara, examinando-o antes de jogá-lo de volta. Deixe-me ver sua passagem, por favor, pediu Zara, mantendo a compostura apesar da grosseria da mulher. Após um momento de confusão teatral, Bethany mostrou seu próprio cartão de embarque. Aqui está, preto no branco, assento 3C, corredor. Deve haver algum engano, resmungou Bethany corando. Eu sempre reservo assentos na janela. Sinto muito, mas este é o meu assento designado, reiterou Zara, com voz firme, mas decidida. Algo mudou na expressão de Bethany, e um olhar calculista substituiu a irritação inicial. Ela estudou Zara com mais atenção, observando sua aparência, sua idade, sua raça. Os cantos da boca se curvaram para baixo. Você sabe quem é meu marido? Perguntou ela, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Pessoas como você normalmente não voam na primeira classe. A insinuação pairou no ar como uma fumaça tóxica. Vários passageiros próximos ficaram tensos, testemunhas desconfortáveis da feiura que se desenrolava. A expressão de Zara não mudou, embora algo brilhasse por trás de seus olhos, uma dor rapidamente mascarada, uma dignidade mantida apesar do golpe. Ela já tinha ouvido comentários como esse antes, é claro, em sua escola particular, em clubes de campo, em competições acadêmicas. A surpresa não era ouvi-los agora, era perceber que eles ainda tinham o poder de magoar. Zara não disse nada, simplesmente se virou para olhar pela janela, seu reflexo mostrando um rosto praticando a neutralidade cuidadosa que seu pai lhe ensinara.
No silêncio tenso que se seguiu, Bethany permaneceu em pé no corredor, seu corpo robusto bloqueando a passagem de outros passageiros que tentavam chegar aos seus assentos. Seu peito arfava de indignação, o lenço de grife esvoaçando a cada respiração ofegante. Este impasse não estava a correr conforme o seu guião. A jovem negra não estava intimidada, não se esforçava para satisfazer as suas exigências, não reconhecia a ordem natural das coisas tal como Bethany as entendia. Para Bethany Caldwell, esta rebeldia era inaceitável. "Comissária de bordo!" gritou ela com a voz alta para que se ouvisse em toda a cabine. A sua mão bem cuidada disparou para cima, os dedos a estalar impacientemente, como se estivesse a chamar um criado. "Preciso de ajuda imediatamente." Madison, a comissária de bordo, apareceu em instantes, com seu sorriso profissional firmemente no lugar, embora não chegasse aos olhos. Aos 28 anos, ela voava nessa rota há tempo suficiente para reconhecer problemas quando os via e categorizar passageiros difíceis em segundos. Bethany Caldwell foi imediatamente classificada como um furacão de categoria 5 em roupas de grife. "Como posso ajudá-la, senhora?" Madison perguntou, posicionando-se de forma a manter o corredor o mais livre possível, enquanto outros passageiros continuavam embarcando. "Este assento é obviamente meu", declarou Bethany, apontando para Zara, que permanecia composta perto da janela. "Ela claramente não pertence a este lugar, e preciso que você a retire daqui." As implicações em seu tom eram inconfundíveis. Vários passageiros se mexeram desconfortavelmente em seus assentos, e a atmosfera ficou mais pesada a cada momento que passava. Um empresário do outro lado do corredor, de repente, ficou intensamente interessado em seu cartão de segurança. Um casal de idosos trocou olhares cúmplices, com expressões sombrias. "Ficarei feliz em verificar os 2 bilhetes", respondeu Madison, sua voz não traindo o desgosto que brilhava em seus olhos. Zara entregou seu cartão de embarque sem que fosse solicitado, seus movimentos deliberados e dignos, apesar da humilhação de ter seu direito de ocupar o espaço questionado tão publicamente. Madison examinou-o cuidadosamente antes de se virar para Bethany. "Senhora, posso ver o seu cartão de embarque também?" Com relutância dramática, Bethany mostrou o seu bilhete novamente. Madison estudou os 2 documentos lado a lado. "A senhorita Braham está no seu lugar correto, 3A", confirmou Madison, devolvendo o cartão de embarque a Zara com um sorriso de desculpas. "Senhorita Caldwell, o seu lugar é 3C, o lugar do corredor nesta mesma fila." O rosto de Bethany ficou com um tom perigoso de vermelho. "Isso é ridículo. Eu pedi especificamente um assento na janela quando reservei este voo. Eu sempre viajo na janela." "Entendo sua preferência", respondeu Madison, com um tom de voz suave, sem ser condescendente. Um equilíbrio difícil, aperfeiçoado ao longo de anos de atendimento ao cliente. "Infelizmente, de acordo com nosso sistema, o assento 3A foi atribuído à senhorita Braham. Se desejar, assim que o embarque estiver concluído, posso verificar se há outros assentos na janela disponíveis na primeira classe." Era uma solução razoável, apresentada de forma profissional. Mas razão não era o que Bethany Caldwell queria. "De jeito nenhum", ela sibilou, sua voz baixando para um sussurro perigoso. "Eu me recuso a sentar ao lado dela. Encontre outro assento para ela ou você perde o emprego." A ameaça pairou no ar, feia e explícita. O sorriso de Madison permaneceu fixo, fruto de anos de disciplina no atendimento ao cliente, mas algo endureceu em seus olhos. Ao redor deles, a atmosfera havia mudado. Um adolescente 2 fileiras à frente inclinou o celular de forma que a lente da câmera ficasse visível entre os assentos. Uma mulher em um terno de negócios fingia estar enviando uma mensagem de texto, mas seu celular estava claramente gravando. Na era dos vídeos virais que documentam o racismo público, vários passageiros decidiram que esse incidente merecia ser documentado. "Senhorita Caldwell, não posso mudar outro passageiro que está em seu assento designado", explicou Madison, sua voz firme apesar da ameaça ao seu emprego. "No entanto, se você não se sente confortável com sua designação, ficaria feliz em ver se podemos acomodá-la em outro lugar na aeronave." Os olhos de Bethany se estreitaram perigosamente. "Você sabe quem eu sou? Quem é meu marido?" Sem esperar por uma resposta, ela se inclinou para mais perto de Madison, baixando a voz para um sussurro, ainda perfeitamente audível para os passageiros próximos. "Raymond Caldwell, diretor assistente do Departamento de Justiça. Talvez você já tenha ouvido falar dele."
O nome foi mencionado com a confiança de que isso mudaria tudo, que as regras seriam repentinamente quebradas e que a deferência viria imediatamente. Era a carta que Bethany já havia jogado inúmeras vezes antes, observando com satisfação enquanto as pessoas se apressavam para atendê-la assim que percebiam o poder que seu marido exercia. A expressão de Madison não mudou, embora ela registrasse a informação. Diretor assistente, Raymond Caldwell, um nome que ela reconhecia vagamente das manchetes dos jornais, o suficiente para saber que a afirmação poderia ser legítima. Entendo, senhorita Caldwell, mas nossa política de assentos permanece a mesma, independentemente de quem sejam os passageiros, respondeu Madison com diplomacia experiente. Enquanto isso, Zara silenciosamente pegou seu celular, os polegares pairando sobre a tela enquanto considerava se deveria enviar uma mensagem para o pai. Parte dela queria lidar com isso sozinha, para provar que não precisava ser resgatada, que poderia enfrentar essa situação desagradável com a dignidade e a compostura que ele lhe ensinara. Mas outra parte reconhecia que a situação estava a escalar para além do que seria razoável lidar sozinha aos 16 anos. Ela digitou rapidamente: "Pai, há uma situação na nossa fila. Nada de perigo, mas é desagradável. Não é urgente, mas quando terminares..." O dedo pairou sobre o botão enviar, hesitante. O pai estava numa reunião de segurança, possivelmente a discutir assuntos que afetavam a segurança nacional. Será que seu desconforto valia a pena interromper isso? Ela decidiu que não e salvou a mensagem em rascunhos. Ele voltaria em breve. O que Zara não sabia era que, 3 fileiras atrás dela, uma das passageiras que observava discretamente a cena era a agente Teresa Lopes, uma agente de campo do FBI a caminho da Indonésia, na mesma missão de segurança que Xavier. Ela reconheceu Zara imediatamente, mas manteve seu disfarce, observando a situação se desenrolar com avaliação profissional. Sua mão já havia deslizado para o celular, digitando uma mensagem segura para seus colegas sobre a situação que se desenvolvia envolvendo a filha do diretor. Enquanto isso, Bethany havia chegado a um novo nível de indignação. "Isso é absolutamente inaceitável", declarou ela, levantando a voz. "Quero falar com o capitão imediatamente. Esta garota claramente falsificou sua passagem. Não há como ela ter legitimamente um assento na primeira classe." A acusação de falsificação, de comportamento criminoso, ultrapassou os limites. A postura profissional de Madison finalmente se quebrou. Apenas um pouco, sua coluna se endireitando enquanto se preparava para encerrar a discussão de forma decisiva. "Senhorita Caldwell, essa é uma acusação séria e infundada. O bilhete da senhorita Brennan foi emitido corretamente através do nosso sistema e verificado pelos agentes de portão antes do embarque. Devo pedir que ocupe o seu assento designado ou terei que chamar o nosso agente de segurança aérea." A menção à aplicação da lei causou uma hesitação na expressão de Bethany, mas rapidamente se transformou em determinação renovada. Ela estava demasiado empenhada para recuar agora, demasiado convencida da sua razão, demasiado habituada a que o mundo se curvasse para satisfazer as suas exigências. "Chame a segurança", exigiu ela, com a voz trêmula de indignação. "Chame-os agora mesmo. Quero que isso seja investigado imediatamente." O que Bethany Caldwell não poderia saber era que a segurança estava realmente prestes a ser chamada, mas não da maneira que ela imaginava, e que o homem cujo nome ela mencionou com tanta confiança como arma estava prestes a se tornar a razão pela qual seu mundo desabaria ao redor de seus sapatos de grife. Você já encontrou alguém que usou suas conexões ou status para tentar intimidá-lo? O que aconteceu e como você reagiu? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever. Agora, enquanto o confronto na primeira classe chegava ao auge, Madison tomou uma decisão. A situação havia escalado além de sua autoridade para lidar com ela, além das disputas habituais entre passageiros por apoios de braço ou assentos reclinados. Com um sinal discreto para seu colega, ela iniciou o protocolo para perturbações graves na cabine. "Vou falar com o comandante", informou ela às duas partes com voz firme e decisiva. "Por favor, permaneçam em seus assentos até que este assunto seja resolvido." Enquanto Madison se dirigia à cabine, a tensão tomava conta da cabine. Os passageiros trocavam olhares, alguns filmando abertamente, outros fingindo não notar enquanto absorviam cada detalhe. Enquanto isso, em uma sala de conferências segura nas profundezas da zona restrita do aeroporto, Xavier Bradham estava à cabeceira de uma mesa cercado por 8 de seus melhores agentes.
A sala era à prova de som, varrida em busca de vigilância eletrônica e guardada por 2 agentes adicionais do lado de fora. Sobre a mesa diante deles, havia relatórios detalhados de inteligência sobre possíveis ameaças aos interesses americanos. As autoridades confirmaram um aumento nas conversas em torno de destinos turísticos, explicou Xavier, com a voz grave e comedida que se tornara sua marca registrada profissional. Embora não haja nenhuma ameaça específica, quero que nossa presença seja sentida, mas não óbvia. Estamos oficialmente de férias. Extraoficialmente, preciso de olhos e ouvidos em todos os principais locais. Os agentes acenaram com a cabeça em sinal de compreensão. Essa era a delicada dança do trabalho antiterrorismo. Estar presente sem causar pânico, vigilante sem perturbar a vida civil. Cada agente à mesa era de elite, selecionado não apenas por suas habilidades táticas, mas por sua capacidade de se misturar perfeitamente ao ambiente turístico. Enquanto a reunião continuava, Xavier sentiu seu telefone vibrar no bolso, 1, 2, 3 vezes em rápida sucessão. Anos de experiência o ensinaram a distinguir entre os padrões de vibração de diferentes notificações. Não eram e-mails ou alertas de notícias. Eram mensagens de texto, várias seguidas. Dado o número limitado de pessoas que tinham acesso ao seu número pessoal, isso disparou um alerta interno imediato. Ele verificou discretamente a tela enquanto o agente Winters continuava revisando os protocolos de evacuação. 3 mensagens do agente LZ, todas marcadas como urgentes. A primeira fez seu sangue gelar. Situação se desenvolvendo com Zara na aeronave. Confrontos racistas com passageiros estão se intensificando. Capitão sendo chamado. A expressão de Xavier não revelou nada enquanto ele lia as mensagens, mas por dentro, 2 forças poderosas colidiam. O diretor do FBI, responsável por uma reunião crítica de segurança, e o pai cuja filha estava enfrentando assédio. Era o eterno conflito que definia sua carreira como pai solteiro em uma posição de alto risco. Winters, assuma a reunião, instruiu ele em um tom que não deixava margem para perguntas. Conclua as tarefas operacionais e encontre-me no avião. Preciso voltar imediatamente. A equipe percebeu a mudança no comportamento do diretor, a sutil transformação de sereno para urgente. Todos trabalhavam com ele há tempo suficiente para saber que poucas coisas poderiam interromper uma reunião de segurança tão importante. O que quer que estivesse acontecendo naquele avião era sério. De volta à aeronave, a situação havia se deteriorado ainda mais. O capitão, um piloto veterano chamado Michael Harrington, com 30 anos de experiência em aviação comercial, saiu da cabine para avaliar a perturbação, atrasando sua partida. Aos 58 anos, o capitão Harrington já havia visto quase todos os tipos de conflitos imagináveis entre passageiros, mas o preconceito descarado demonstrado nessa confrontação deixou até mesmo ele desconfortável. "Senhoras, qual é o problema?", perguntou ele, sua presença autoritária acalmando temporariamente a discussão acalorada. Antes que Madison pudesse explicar o contexto, Bethany Caldwell aproveitou a oportunidade. "Capitão, graças a Deus!", exclamou ela, com a voz cheia de alívio fingido. "Esta garota ocupou meu assento na janela e sua comissária de bordo se recusa a corrigir a situação. Meu marido dirige o Departamento de Justiça e posso garantir que esse tipo de tratamento não será tolerado. Essa garota precisa ser removida imediatamente." O capitão Harrington se virou para Madison, que rapidamente explicou a situação real. Os assentos designados para ambas as passageiras, a verificação de seus cartões de embarque e as exigências e ameaças crescentes de Bethany. "Senhorita Caldwell", disse o capitão depois de ouvir com atenção, "entendo que você esteja desapontada por não ter um assento na janela, mas nossas designações são definitivas assim que os cartões de embarque são emitidos. A senhorita Brennan está em seu assento correto." O rosto de Bethany se contorceu de frustração. A narrativa que ela construíra, de que era vítima de um serviço ruim, que seu status lhe dava direito a tratamento especial, estava desmoronando ao seu redor. Em desespero, ela mudou de abordagem. "Não me sinto confortável nem segura sentada ao lado dela", declarou Bethany em voz alta, garantindo que os outros passageiros ouvissem. "Como contribuinte e esposa de um alto funcionário do governo, exijo acomodações diferentes." A implicação era clara. Seu desconforto não vinha de preocupações legítimas com a segurança, mas da raça de sua vizinha de assento. A declaração pairou no ar, sua feiura impossível de disfarçar com eufemismos educados.
Durante toda essa troca, Zara manteve o silêncio, recuando para a concha emocional protetora que os filhos de figuras públicas costumam desenvolver. Mas algo nessa última declaração, o preconceito flagrante, a invocação do status de contribuinte, como se isso concedesse direitos especiais para humilhar os outros, finalmente quebrou sua compostura. "Meu pai voltará em breve", disse ela, com voz baixa mas firme, transmitindo a confiança inconfundível de alguém que sabe exatamente quem é e que apoio tem por trás. "Por favor, deixe-me em paz até lá." Era uma simples constatação, não uma ameaça. Mas foi a primeira vez que Zara se envolveu diretamente desde a verificação inicial dos assentos. Todos os olhos se voltaram para ela, vários passageiros notando a dignidade com que a adolescente lidou com a situação diante de tanta hostilidade. Bethany, no entanto, viu apenas uma oportunidade para zombar. "Oh, estou apavorada!" exclamou com um sarcasmo teatral, colocando a mão sobre o coração em fingido medo. "Quem? Seu pai? Um bagageiro? O homem que limpa os banheiros?" Sua risada era aguda, com o objetivo de ferir. "Ouça, garotinha, seja lá o que seu pai faça, ele não tem a autoridade que meu marido tem. Raymond Caldwell pode fazer pessoas desaparecerem com um telefonema." A ameaça, mesmo que velada, fez com que a expressão do Capitão Harrington se endurecesse. "Senhorita Caldwell, devo avisá-la que ameaçar outros passageiros é Ele foi interrompido por uma mudança repentina na atmosfera da cabine. Como animais sentindo a presença de um predador, os passageiros ficaram em silêncio, com a atenção voltada para a frente da primeira classe, onde uma figura imponente havia aparecido. Xavier Bradham estava parado na entrada, ainda vestido com o terno impecável que usara na reunião de segurança. Com 1,88 de altura e o físico atlético de alguém que mantinha um treinamento físico rigoroso, apesar de seu cargo administrativo, sua presença preenchia o espaço de uma forma que ia além das meras dimensões físicas. Era a autoridade silenciosa que ele transmitia, a intensidade concentrada de seu olhar ao varrer a cabine e fixar-se no confronto na terceira fileira. Enquanto Xavier avançava decididamente pelo corredor, algo notável aconteceu. Em assentos espalhados pela primeira classe, 4 indivíduos endireitaram-se quase imperceptivelmente. O agente Lopes, 3 fileiras atrás, o agente Shen, perto da janela na 7ª fileira, o agente Rodrigues, na última fileira, e o agente Patel, perto da cozinha. Embora não fizessem movimentos óbvios, seu nível de alerta mudou em perfeita sincronia com a chegada do diretor. Eles eram uma equipe, repentinamente visível, após se esconderem à vista de todos. Os olhos do Capitão Harrington se arregalaram ligeiramente ao reconhecer Xavier. Não pela cobertura da mídia, já que o chefe do contra-terrorismo do FBI raramente buscava publicidade, mas pelas reuniões de segurança de alto nível que os pilotos seniores recebiam. Este não era um passageiro comum, voltando ao seu assento. Era um dos mais poderosos oficiais da lei dos Estados Unidos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Xavier, sua voz aparentemente tranquila, mas com um tom de autoridade que silenciou toda a cabine. Seus olhos se moveram da filha para Bethany Caldwell e para o capitão, avaliando a situação com a precisão rápida de alguém treinado para avaliar ameaças em segundos. A expressão de Zara não revelava nada a observadores casuais, mas Xavier conseguia ler os sinais sutis de seu desconforto. A postura um pouco perfeita demais, o padrão de respiração controlada que ela usava quando estava chateada, o modo como seus dedos se curvavam contra o apoio de braço. Sua filha estava praticando exatamente o que ele lhe ensinara sobre manter a compostura sob pressão e, embora profissionalmente isso o deixasse orgulhoso, paternalmente fazia seu sangue ferver. Quando o Capitão Harrington começou a explicar a situação, Xavier concentrou sua atenção em Bethany Caldwell, com precisão cirúrgica. Ele reconheceu o tipo imediatamente. Alguém que usava conexões e status como armas, que acreditava que as regras existiam para os outros. Alguém que provavelmente passara anos usando o nome do marido para intimidar funcionários e obter vantagens indevidas. A ironia de ela ter escolhido hoje, este voo e sua filha, como alvo teria sido quase engraçada se não fosse tão irritante. O que Bethany Caldwell não poderia saber era que Raymond Caldwell, o homem cujo nome ela usava tão descuidadamente como ameaça, havia sido nomeado para o cargo por recomendação específica de Xavier. Eles se reuniam mensalmente para briefings de segurança, onde Raymond se dirigia respeitosamente a Xavier como diretor Bradham.
Enquanto Xavier estava naquele corredor, o confronto havia chegado a um ponto decisivo. Dois mundos estavam prestes a colidir. A bolha privilegiada que Bethany Caldwell havia construído ao seu redor e a realidade das consequências que Xavier Bradham representava. Em segundos, tudo mudaria, e nenhuma pessoa naquele avião jamais esqueceria o que estava prestes a testemunhar. Se você está gostando da história, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se para aproveitar mais. O tempo parecia ter desacelerado enquanto Xavier Bradham atravessava a cabine em direção à sua filha. Seus passos eram medidos, deliberados. O andar de um homem que nunca precisava se apressar porque o poder naturalmente esperava por ele. O ruído ambiente da aeronave desapareceu quando os passageiros sentiram a mudança gravitacional ocorrendo em meio a eles. Bethany Caldwell permaneceu alheia à tempestade que se aproximava, ainda reclamando com o capitão sobre a importância do marido, sobre como exigiria uma investigação sobre esse tratamento discriminatório. As palavras saíam de seus lábios com indignação ensaiada, uma performance que ela já havia feito inúmeras vezes quando a realidade não se curvava às suas expectativas. E quando Raymond souber disso, ele vai tirar o crachá dela e o seu. Você tem ideia do tipo de autorização que meu marido tem? Do tipo de pessoas que atendem suas ligações? Xavier parou na beira da terceira fileira, permitindo que ela continuasse cavando o buraco do qual nunca escaparia. Sua expressão não revelava nada, uma habilidade aprimorada ao longo de anos de interrogatórios e negociações de alto risco. Apenas o aperto sutil da mandíbula traía a fúria que se acumulava sob sua aparência profissional. Quando ele chegou à fileira onde sua filha estava sentada, algo extraordinário aconteceu em toda a cabine. Como uma sequência coreografada que havia sido ensaiada com perfeição, 4 pessoas, em diferentes partes da primeira classe, se levantaram simultaneamente. A agente Teresa Lopes, da fileira 6, o agente Marcus Chen, da janela da fileira 7, a agente Daniela Rodrigues, da última fileira, e o agente Raj Patel, posicionado perto da cozinha. Eles se levantaram sem alarde, sem anúncio. 4 profissionais impecavelmente vestidos, cujas posturas e olhares alertas os identificavam instantaneamente como agentes da lei para qualquer pessoa com experiência para reconhecer tais coisas. Eles não sacaram armas nem fizeram movimentos agressivos. Simplesmente ficaram em pé, estabelecendo sua presença e estado de alerta com precisão silenciosa. O diretor estava por perto, e todos tiveram que se levantar para respeitá-lo. O movimento sincronizado criou um efeito imediato. As conversas cessaram no meio das frases. Os passageiros que fingiam não notar o confronto agora olhavam abertamente. Até mesmo os sons ambientais da aeronave pareciam diminuir à medida que um silêncio completo tomava conta da cabine. Todos sentiram que algo significativo estava acontecendo, algo além do drama habitual das viagens aéreas comerciais. A expressão do capitão Harrington mudou de preocupação profissional para reconhecimento imediato ao perceber a presença de Xavier. 25 anos como piloto comercial incluíram briefings de segurança suficientes para que ele identificasse instantaneamente um dos principais oficiais de segurança do país. "Diretor Bradham", disse o capitão, mudando o tom para um de profundo respeito. "Peço desculpas pelo transtorno envolvendo sua filha. Estávamos apenas resolvendo a situação." A palavra diretor soou como um trovão na cabine silenciosa. Bethany virou a cabeça rapidamente para Xavier, com uma expressão ainda cheia de indignação, mesmo quando a confusão começou a surgir. Ela registrou o título, mas suas implicações ainda não haviam penetrado em sua certeza de que ela era a pessoa mais importante naquela situação. Com calma deliberada, Xavier enfiou a mão no paletó e tirou sua credencial, permitindo que o emblema do FBI refletisse a luz da cabine, enquanto ele a exibia brevemente antes de colocá-la de volta no bolso. O gesto não era teatral, era simplesmente confirmatório, uma formalidade para um homem cuja autoridade normalmente o precedia. Pela primeira vez, a incerteza passou pelo rosto de Bethany Caldwell. As peças começavam a se encaixar em sua mente, embora o quadro completo permanecesse fora de seu alcance. Ela olhou de Xavier para o capitão e para os agentes agora posicionados por toda a cabine, seu cérebro se esforçando para recalibrar um cenário que girava rapidamente além de seu controle. "Não entendo o que está acontecendo", disse ela, sua voz perdendo a confiança estridente. "Quem são vocês? Por que estão me cercando?" A resposta de Xavier veio com a precisão silenciosa da lâmina de um cirurgião. "Senhora."
Caldwell, disse ele, pronunciando o nome dela com perfeita clareza para garantir que não houvesse mal-entendidos. Acredito que você sabe meu nome, mesmo que não reconheça meu rosto. Seu marido certamente sabe. Uma pausa, perfeitamente sincronizada. Seu marido, Raymond, se reporta diretamente a mim. A cor sumiu do rosto de Bethany tão rapidamente que os passageiros várias fileiras atrás puderam observar a transformação. Sua expressão mudou de indignação justificada para horror crescente à medida que as implicações se espalhavam por sua consciência. O marido cujo nome ela vinha usando como arma durante todo o confronto, a fonte de seu poder e intocabilidade, era subordinado ao pai da garota que ela vinha assediando. Isso não é possível, gaguejou Bethany, embora sua expressão traísse que ela sabia que não só era possível, mas catastroficamente verdadeiro. Raymond teria me contado se ele o quê, senhora? Caldwell, perguntou Xavier, sua voz permanecendo controlada, mesmo com um tom de aço. Se ele trabalhava para o pai da jovem que você acabou de sugerir que deveria estar limpando banheiros? Se a ascensão na carreira dele dependia do homem cuja filha você acusou de falsificar documentos e de não pertencer à primeira classe? A boca de Bethany abriu-se e fechou-se sem produzir som. A imagem perfeita de um predador que, de repente, se reconhece como presa. Ouvi tudo o que disse a minha filha, continuou Xavier, sem desviar o olhar. Cada palavra, cada implicação, cada ameaça. Toda a cabine prendeu a respiração. Os comissários de bordo ficaram paralisados nos corredores. Os passageiros que estavam a gravar o confronto continuaram a fazê-lo com renovada intensidade, reconhecendo que estavam a testemunhar algo extraordinário. Até os sons ambientais da aeronave pareciam abafados, como se o próprio avião estivesse ouvindo. O rosto de Bethany completou sua transformação de arrogância presunçosa para terror abjeto. A percepção de que ela havia passado os últimos 20 minutos ameaçando, humilhando e tentando intimidar a filha do superior de seu marido, um homem que aparentemente comandava uma equipe de agentes federais que viajava com ele, a atingiu com a força de um golpe físico. Sua pele ficou pálida, com gotas de suor visíveis ao longo da linha do cabelo, apesar do ar condicionado da cabine. Eu não sabia que ela era sua filha, senhor, ela sussurrou, as palavras quase inaudíveis. Eu nunca teria o quê, exatamente? Perguntou Xavier, a pergunta pairando no ar entre eles como uma lâmina. Nunca teria exigido que minha filha fosse removida do assento designado porque você queria? Nunca teria sugerido... Ela não pertencia à primeira classe. Nunca teria ameaçado demitir a tripulação por seguir os procedimentos adequados. Nunca teria invocado o nome do seu marido para intimidar outras pessoas se soubesse que alguém com maior autoridade estava ouvindo. Cada pergunta era precisa, desmontando a estrutura das desculpas antes que Bethany pudesse construí-las completamente. Não era apenas uma reprimenda, era uma desconstrução metódica de privilégios por alguém que passou a carreira identificando e neutralizando ameaças. Senhora Caldwell, disse Xavier, mudando o tom para algo ainda mais formal. Acabei de ser informado de que seu marido está sendo notificado sobre este incidente. A declaração pairou no ar por um momento antes que todas as suas implicações fossem registradas no rosto de Bethany. O que restava de sua compostura desmoronou completamente. A percepção de que Raymond, sua fonte de poder, seu escudo contra as consequências, estava naquele exato momento tomando conhecimento de seu comportamento em relação à filha de seu chefe, parecia diminuí-la fisicamente. A cabine permaneceu em silêncio absoluto, o público coletivo de um drama mais envolvente do que qualquer coisa que o sistema de entretenimento a bordo pudesse oferecer. Era a justiça se desenrolando em tempo real, o espetáculo raro e satisfatório do privilégio encontrando seu contrapeso perfeito. Para Zara, que assistia de seu assento na janela, o momento trazia emoções complexas. A vingança era inegável, ver a autoridade de seu pai protegê-la quando tantas vezes ela a havia tirado dela. Naquele momento suspenso, com todos os olhos voltados para Xavier e a autoridade absoluta à sua disposição, ele se encontrava em uma encruzilhada que o definiria aos olhos de todos que assistiam, especialmente aos olhos de sua filha. O peso da revelação pairava na cabine como uma presença física, a compreensão de que a dinâmica do poder havia mudado irrevogavelmente, que a mulher que passara os últimos 30 minutos usando o nome do marido como arma, agora se encontrava à mercê de alguém com autoridade exponencialmente maior. Talvez pela primeira vez em sua vida adulta,
Bethany Caldwell enfrentava uma situação da qual não podia sair intimidando, ameaçando ou comprando. Ver a compreensão surgir em seu rosto foi como testemunhar um colapso emocional em câmera rápida, da arrogância ao choque, da humilhação à autopreservação desesperada. A transformação foi tão completa que vários passageiros que estavam gravando o confronto continuaram filmando, sentindo que o que quer que viesse a seguir seria igualmente emocionante. Diretor Bradham, começou Bethany, com a voz agora desprovida de toda a arrogância anterior, substituída por uma tentativa trêmula de arrependimento. Eu não tinha ideia de quem você era. Tudo isso foi um terrível mal-entendido. Se eu soubesse que ela era sua filha... Xavier levantou a mão levemente, o gesto interrompendo suas palavras no meio da frase com mais eficácia do que um grito poderia ter feito. O movimento foi mínimo, controlado, como tudo naquele homem, mas sua autoridade era absoluta. Senhora Caldwell, disse ele com a voz calibrada para ser ouvida por todos nas proximidades, sem parecer que se dirigia a toda a cabine. Deixe-me ser muito claro. O fato de Zara ser minha filha é irrelevante para a forma como qualquer ser humano deve ser tratado. Seu comportamento seria igualmente inaceitável se fosse dirigido a qualquer passageiro desta aeronave. A repreensão foi feita sem levantar a voz, sem gestos teatrais, mas seu impacto ficou visível no rosto de Bethany como um golpe físico. Esta não era a negociação que ela esperava. Este não era um homem poderoso protegendo os seus por nepotismo. Isto era algo muito mais baseado em princípios e, portanto, mais devastador para sua visão de mundo. Sinto muito, gaguejou Bethany, com o suor agora visivelmente umedecendo sua blusa de grife, sua confiança anterior completamente evaporada. Peço sinceras desculpas pelo meu comportamento. Foi imperdoável. A expressão de Xavier permaneceu impassível, seu olhar nunca se desviando do rosto de Bethany. Quando ele falou novamente, suas palavras carregavam a precisão calculada de alguém acostumado a escolhê-las com extremo cuidado. Você não deve desculpas a mim, Sra. Caldwell. Você deve desculpas à minha filha. A ordem pairou no ar, simples, inegociável e perfeitamente calibrada para prolongar a humilhação pública de Bethany e, ao mesmo tempo, empoderar a jovem que havia sido alvo de seu preconceito. Era a justiça em sua essência, forçando Bethany a reconhecer diretamente a humanidade de Zara, em vez de se dirigir a ela por meio de intermediários ou fingir que ela era invisível. Bethany virou-se lentamente para Zara, o rosto um campo de batalha de emoções conflitantes, o ressentimento por ter sido forçada a essa posição lutando contra a necessidade desesperada de mitigar de alguma forma o dano que causara à carreira do marido. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Sinto muito pela maneira como falei com você. Foi inadequado. O pedido de desculpas foi relutante, mínimo, muito aquém de reconhecer os fundamentos racistas de seu comportamento. Xavier permaneceu em silêncio, seu olhar firme deixando claro que a performance era inadequada. Sob o peso daquele escrutínio coletivo, Bethany tentou novamente. Peço desculpas por sugerir que você não pertence a este lugar, disse ela, cada palavra parecendo causar-lhe dor física. E pelas coisas que disse sobre seu pai. Eu passei dos limites. Durante todo esse pedido de desculpas forçado, Zara manteve a dignidade composta que caracterizou sua resposta a todo o confronto. Aos 16 anos, ela demonstrava mais maturidade e autocontrole do que a mulher de meia-idade que agora tropeçava em seu arrependimento relutante. Quando Bethany terminou de falar, Zara simplesmente acenou com a cabeça uma vez, sem aceitar verbalmente o pedido de desculpas, nem rejeitá-lo, mas reconhecendo que ele havia sido feito. O capitão Harrington, que observava a troca com interesse profissional, deu um passo à frente para se dirigir diretamente a Xavier. Diretor Brenham, dada a natureza deste incidente, estou preparado para retirar a senhorita Caldwell do voo, se você achar que isso seria apropriado, ofereceu ele, deixando claro em seu tom que a decisão ficava inteiramente a critério de Xavier. Levamos muito a sério o conforto e a segurança dos passageiros, especialmente em casos envolvendo assédio. A oferta ficou no ar, com a possibilidade de humilhação pública para Bethany, de ser escoltada para fora da aeronave na frente de centenas de passageiros que, inevitavelmente, compartilhariam a história nas redes sociais em questão de minutos. As implicações profissionais e sociais seriam devastadoras, indo muito além deste único voo. Todos na cabine pareciam prender a respiração, esperando pela decisão de Xavier.
Sua resposta, quando veio, surpreendeu muitos observadores. "Não será necessário, capitão", disse Xavier com voz firme. "Todos nós podemos ser adultos civilizados durante o voo." Ele se virou ligeiramente para Bethany, sem desviar o olhar. "Tenho certeza de que a senhora Caldwell entende a importância de um comportamento respeitoso daqui em diante." Não era misericórdia, não exatamente. Era uma contenção calculada, do tipo que demonstrava poder verdadeiro de forma mais eficaz do que qualquer demonstração punitiva poderia ter feito. Ao recusar a oportunidade de retaliação pública quando ela estava claramente ao seu alcance, Xavier se elevou ainda mais acima da tirania mesquinha de Bethany. O contraste entre o comportamento dela e a resposta dele não poderia ter sido mais gritante. "No entanto", continuou Xavier, "acredito que uma mudança de assento seria apropriada nas circunstâncias atuais." Madison, que estava parada perto durante todo o confronto, deu um passo à frente imediatamente. "Podemos acomodar a senhorita Mana Caldwell na classe econômica, se estiver bom para você, diretor." A expressão de Bethany se desfez com a sugestão de ser relegada à classe econômica. Uma humilhação final que atingiu diretamente o coração da consciência de status que havia motivado seu comportamento desde o início. Mas ela não protestou, reconhecendo que qualquer objeção só pioraria sua situação já precária. Enquanto Madison se preparava para acompanhar Bethany até seu novo assento, uma comissária de bordo da classe econômica apareceu na cabine da primeira classe, inclinando-se para sussurrar algo à sua colega. Após uma breve conversa, Madison se virou para Xavier. "Diretor, temos um passageiro idoso na classe econômica que está com dificuldade devido ao espaço limitado para as pernas, pois passou por uma cirurgia no joelho recentemente. O senhor se importaria se oferecêssemos o assento da primeira classe da senhorita Caldwell?" Um lampejo, talvez o esboço de um sorriso, passou pelo rosto composto de Xavier. "Acho que seria uma excelente solução." E foi assim que Bethany Caldwell, que estava tão certa de seu direito a tratamento preferencial, se viu acompanhada até um assento no meio da classe econômica, enquanto seu assento na primeira classe era dado a uma senhora idosa com uma bengala que não conseguia acreditar na sua sorte. A simetria da troca não passou despercebida por ninguém, muito menos pelos passageiros, que continuaram a documentar cada momento da resolução. Quando Bethany desapareceu pelo corredor em direção à classe econômica, fisicamente diminuída pela humilhação, Xavier virou-se para sua equipe e deu um aceno sutil, uma ordem silenciosa imediatamente compreendida e obedecida. Os agentes que haviam se levantado em toda a cabine voltaram aos seus assentos com a mesma precisão sincronizada com que haviam estabelecido sua presença. Eles permaneceram alertas, mas discretos, profissionais, retomando sua cobertura como passageiros comuns. Só então Xavier finalmente sentou-se ao lado da filha, a crise imediata resolvida, mas o rastro emocional ainda pairando no ar entre eles. Enquanto os comissários se preparavam para a decolagem iminente, pai e filha ficaram sentados em silêncio por alguns momentos, ambos processando o que acabara de acontecer. Zara foi a primeira a falar, em voz baixa, para que apenas o pai ouvisse. "Você não precisava fazer tudo isso", disse ela, embora seus olhos traíssem o quanto a intervenção dele significara para ela. "Eu poderia ter lidado com isso." "Eu sei que você poderia", ele respondeu com a mesma tranquilidade. "Você estava lidando com isso muito bem, com mais dignidade e contenção do que eu teria demonstrado na sua idade." Seguiu-se uma pausa carregada de reconhecimento. "Mas você não deveria ter que lidar com isso sozinha." "Não quando eu estou aqui." A simples declaração, "não quando eu estou aqui", pairou entre eles, carregada do reconhecimento de quantas vezes ele não estivera presente, quantos eventos escolares, competições e momentos difíceis haviam passado sem a sua presença, porque a segurança nacional tinha prioridade. "Há uma diferença entre defender-se e ter que enfrentar o preconceito sozinho", continuou Xavier, a conversa mudando para algo mais profundo, mais significativo do que o incidente que a precipitou. "Dignidade não é absorver abusos e silêncio. É conhecer seu valor tão completamente que as tentativas das outras pessoas de diminuí-lo não conseguem afetá-lo." "Como você acabou de fazer com ela?", perguntou Zara, acenando com a cabeça em direção à seção econômica, onde Bethany havia desaparecido. "Você poderia tê-la tirado do voo, todos viram, mas você não fez isso." Xavier pensou sobre isso, escolhendo suas palavras com cuidado. "Poder não é o que você pode fazer aos outros. É o que você escolhe não fazer quando tem todas as justificativas.
Uma pausa pensativa. Lembre-se disso, Zara. A verdadeira medida da autoridade não é o quanto você pode punir, mas o quanto você consegue se conter quando provocado. A conversa se aprofundou, enquanto a aeronave começava a taxiar em direção à pista. Pai e filha se conectando de uma forma que se tornara cada vez mais rara à medida que as responsabilidades dele aumentavam e a infância dela ficava para trás. Eles falaram sobre privilégios e seus pontos cegos, sobre os padrões duplos com os quais Zara lidava diariamente, sobre a complexa responsabilidade que vinha com a posição de Xavier. "Tenho orgulho de você", disse Xavier finalmente, com palavras simples, mas profundas em sua sinceridade. "Não porque você é perfeita, mas porque está se tornando alguém que se mantém firme em seus princípios, mesmo quando seria mais fácil não fazer isso." A expressão de Zara suavizou-se, sua reserva habitual dando lugar a uma emoção genuína. "Aprendi observando você." Enquanto o avião acelerava na pista, levando-os em direção às nuvens e à promessa de Bali, Xavier tomou uma decisão que vinha se formando em sua mente desde que testemunhou sua filha enfrentar a discriminação sozinha. "Essas férias serão diferentes", disse ele, com uma declaração que carregava o peso de uma promessa. 2 semanas, sem chamadas de emergência, sem reuniões, sem crises me afastando. Só nós dois. O ceticismo nos olhos de Zara era compreensível. Ela já tinha ouvido promessas semelhantes antes e aprendido a se proteger da decepção esperando interrupções. Mas algo no tom de voz do pai, na determinação de seu queixo, sugeria que desta vez poderia realmente ser diferente. "Você está falando sério?", perguntou ela, sem ousar acreditar. "Já dei instruções à minha equipe", confirmou Xavier. "Qualquer coisa que não seja um ataque terrorista iminente será resolvida sem mim nas próximas 2 semanas." Ele estendeu a mão e apertou a dela gentilmente. "Já perdi muito, Zara. Não quero perder mais nada." A cena se transformou em uma montagem de suas férias. Pai e filha explorando templos antigos juntos, rindo enquanto tentavam aprender danças tradicionais, conversando tranquilamente na praia enquanto o sol pintava o horizonte com cores impossíveis. Talvez pela primeira vez desde a morte da mãe, Zara sentiu a atenção exclusiva do pai. Não como o diretor do FBI Bradham, mas simplesmente como pai. Em um momento específico, eles se sentaram no deck privado da vila com vista para o oceano, a noite tropical envolvendo-os como veludo. Estrelas se espalhavam pelo céu em constelações desconhecidas aos olhos americanos, e o som distante da música tradicional gamelã flutuava na brisa quente. "Você acha que ela aprendeu alguma coisa?", perguntou Zara de repente, a pergunta parecendo surgir do nada, mas claramente referindo-se a Bethany Caldwell. "Ou ela ficará apenas com raiva por ter sido humilhada?" Xavier considerou isso pensativamente, apreciando a capacidade de reflexão da filha, mesmo sobre alguém que a tratara tão mal. "Pessoas assim raramente mudam completamente", admitiu ele. "Mas às vezes experiências como essa criam rachaduras em sua certeza, pequenas aberturas onde uma nova compreensão pode eventualmente se enraizar." "Espero que sim", disse Zara baixinho. "Não por ela, mas pelos filhos dela, se ela tiver algum." Esse tipo de pensamento magoa tanto as pessoas que o têm, quanto as pessoas contra quem é dirigido. Para Bethany Caldwell, a lição veio através da humilhação pública e do reconhecimento de que a carreira do marido agora dependia da discrição do diretor Brennan. Para Zara, veio ao testemunhar os princípios do pai em ação, vendo que a mesma autoridade que tantas vezes o afastou também podia ser exercida com moderação e sabedoria. E para Xavier, ela veio através do reconhecimento de que nenhuma reunião de segurança, nenhuma operação antiterrorista, nenhuma emergência nacional poderia ser mais importante do que estar presente nos momentos que moldaram a compreensão de sua filha sobre si mesma e seu lugar no mundo. Se você gostou desta história, curta, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam aprender. Até o próximo vídeo.